Olá, pagodeiros e pagodeiras, tudo jóia? Aqui é Marcelo Nunes e eu sou um dos idealizadores do projeto Pagode para Todos. E hoje eu tô aqui com um assunto muito bacana que chama-se por que que isso acontece às vezes no meio da dança? Por que que isso acontece? Mas acontece o quê? Bom, já parou para pensar, ou você já olhou algum casal e se deu conta de que aquele casal, um deles, mais especificamente, quem está conduzindo, às vezes para no meio da dança para efetuar uma condução? Às vezes para fazer uma pegada, às vezes para fazer simplesmente um passo qualquer. Não entendeu? Então dá uma olhadinha no vídeo agora, que eu fiz uma demonstração junto com a Patrícia Bach, também idealizadora do projeto Pagode para Todos. Dá uma olhada aí. Bom, primeira coisa que você precisa entender é que o passo vai acontecer, tá? Ele acontece. Ele vem acontecendo até hoje, ele vai seguir acontecendo. Mas existe certo ou errado? Não, existem formas de você executar esse tipo de movimento, tá? E quando eu falo você, eu estou falando diretamente para quem está conduzindo naquele momento. O que você precisa entender é que você pode sim continuar marcando, tá? Você pode continuar fazendo o passo básico tranquilamente. Mas a pergunta é por que que isso acontece? Bom, primeiro, o que pode acontecer é da pessoa ter aprendido assim mesmo. A pessoa ter passado dessa forma para ela. E a outra forma pode ser que a pessoa tenha visto isso, tanto em festa, ou como no YouTube, ou em algum vídeo, e a pessoa viu e saiu reproduzindo. Tem muitas pessoas que acabam aprendendo a dançar somente no olhar. Isso é muito comum, tá? Mas tá certo ainda? Bom, como eu falei antes, não tem certo e errado. O que tem são formas de fazer. Muitas vezes, muitos vídeos, eu mesmo já me peguei fazendo isso, até mesmo de pagode. Parar para executar algum movimento. Tem alguns movimentos que precisa parar, até para dar um suporte, um equilíbrio, né? Para que você possa, para quem está recebendo essa condução, possa vir com total segurança, né? Que você já tenha firmado a sua base para fazer um fechamento de passo. Bom, a segunda opção pode ser que a pessoa nem se dê conta do que está fazendo. A pessoa até aprendeu que ela pode fazer um passo básico número 1, número 2, número 3, e ela pode não se dar conta naquela hora que ela está executando aquele passo ali. Duvida? Bom, eu tenho alguns alunos meus que eu dou aula particular, ou até mesmo em grupo, que eu pergunto, tem que lembrar a pessoa dela respirar. É verdade. Às vezes a gente chega para a pessoa, não esquece de respirar, continua mantendo a tua respiração. E isso é muito comum. Quem dirá se a pessoa está aprendendo a fazer um passo complexo desse, né? Uma pegada ou uma entrada para um passo um pouco mais elaborado, onde você precisa focar literalmente naquele passo com as mãos, né, na condução, e aí você acaba deixando de marcar embaixo. Bom, a verdade é que eu comecei a notar isso após um campeonato do estado, onde eu tirei primeiro lugar com a minha parceira. E quando eu fui buscar as minhas notas, né, a gente recebe um formulário ali, da onde você tirou 10, da onde você precisa melhorar, da onde você precisa dar mais atenção, e algo me chamou muita atenção. Como eu tirei primeiro lugar, eu achei que eu ia tirar 10 em tudo, mas teve um professor, né, de dança de salão que colocou a minha nota como 9, e ali dizia, o bailarino precisa marcar um pouco mais com os pés na hora da entrada dos passos mais complexos, né, que eram os portês, as pegadas, os aéreos. E eu fiquei, oi, mas eu vou olhar. Comecei a olhar o meu vídeo. Fui lá, olhei a gravação coreográfica, né, que nós tínhamos feito, e eu observei que em determinados momentos eu não estava marcando o passo básico. E olha que eu fui um dos bailarinos que executou aquela coreografia, eu montei, ajudei a montar aquela coreografia. E eu não tinha me dado conta que em determinados momentos, ao invés de eu pelo menos ficar marcando o passo básico, eu ficava literalmente parado, enquanto só a minha parceira efetuava os movimentos. Aliás, foram vários. E a partir dali eu comecei a notar que eu precisava sim continuar marcando. Claro que isso foi um caso mais específico, eu estava falando em campeonato. Mas por que que no social não poderia ser assim? Por que que quando eu saísse para uma festa, eu não continuasse dançando? E foi aí que eu comecei a notar, e foi aí que eu comecei a me cobrar e também cobrar dos alunos. Você pode seguir marcando os passos básicos enquanto você executa o movimento. Assim funciona para os outros gêneros de dança que nós ensinamos em nossa escola. Por que não funcionaria no pagode? E foi aí que eu comecei a colocar os passos
básicos dentro da preparação de algum movimento complexo ou até mesmo de uma pegada ou de uma parte final da minha dança, né? Então eu posso sim, a não ser que eu precise estar imóvel para fazer um fechamento onde eu preciso estar literalmente com a base firme, né? O meu corpo no eixo, equilibrado, para que eu possa sustentar um outro peso, um outro eixo, uma outra proposta e assim evitar acidentes. Mas não quando você está dançando. Então eu comecei a achar aquilo um pouco diferente. Então eu vou colocar. Bom, resumindo, você pode sim colocar o passo básico, um deles, né? Ou você pode fazer, muitas vezes tem gente que acaba se separando ali na hora da dança, né? Onde o homem muitas vezes começa a fazer uma marcação nas mãos como se estivesse tocando um pandeiro, como se estivesse fazendo uma troca com a sua dama, né? Imagina se quando eles se separassem, ficassem parados nessa hora. Então é interessante fazer essa troca, né? Enquanto ele faz isso, ela faz um samba no pé, ela faz um rebolado, ou ele faz um samba no pé e ela fica admirando, fica brincando. É uma dança, é uma troca. Então por que isso não pode acontecer também quando você está dançando, executando a dois, né? Fazendo um movimento a dois? Pode literalmente fazer isso, você vai deixar mais rico a sua dança. Mas o que eu quero trazer com isso é que você, não só nesse movimento, isso é uma curiosidade, tá? E como eu disse, não é certo nem errado, a dança vai acontecer, ela vai seguir naturalmente, tá? Qual ponto eu quero chegar? Você precisa, literalmente, focar em uma única coisa. Se você é essa pessoa que para, por exemplo, tá? Você para e você quer melhorar isso. Eu sugiro que você não faça 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então que você foque nos pés. Se a dama vai fazer uma caída, por exemplo, ou pegada simples, como a gente chama, e ela quer fazer uma pegada simples, quer colocar a mão na cintura, então pega o que ela já sabe e começa a acrescentar aos poucos e foca nisso que ela quer acrescentar. Se ele quer continuar fazendo o movimento, ele vai fazer esse movimento separado. Faça ele o passo básico enquanto ele estiver pensando no movimento. Não adianta você querer pular etapas. Você vai acabar se preocupando muito mais com a parte superior, que é a parte da condução das mãos, nesse primeiro momento falando, né? Não que o corpo todo não se comunique na hora da condução, mas você está pensando somente nos braços na hora de fazer ali um cadeado, ou na hora de fazer um giro com um laço, enfim. Se você não estiver pensando na sua base, é a mesma coisa que você querer construir uma casa e não pensar no alicerce da sua casa. Se você não fizer bem feito lá embaixo, lá em cima, corre o risco de desmoronar. Então, leva isso para a sua dança. Leve que a sua base tem que estar bem feita e siga marcando, mas foque somente nisso, tá bom? E aí eu já trago uma experiência do livro que eu acabei de ler, recomendo muito, que chama-se A Única Coisa. É um livro fantástico, que prova que a gente deve focar sempre em uma única coisa. Se você quer se tornar um bom bailarino, um bom pagodeiro na hora de dançar, foque sempre em uma coisa primeiro. Foca primeiro no passo básico, mas depois do passo básico, tenta fazer uma marcação no tempo, tenta fazer uma condução agradável, tenta ter respeito, tenta ter, enfim, uma série de coisas que você tem que fazer por etapas, não dá para ficar pulando etapas, tá? O seu cérebro, ele consegue focar somente em uma única coisa. Você pode fazer alguns testes, mesmo você achando que não, mas eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você pode até ter a falsa ilusão de que você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas uma delas certamente já está no automático. É a mesma coisa, você está fazendo um passo básico com os pés, né? Fazendo, por exemplo, o passo básico número 1, que é o 2 e 2, e aí do nada você inventa de conduzir um giro para a dama. A base lateral vai ser a mesma, mas percebe que você fez 2 coisas ao mesmo tempo? Você estava fazendo o passo básico 2 e 2 e ao mesmo tempo você conduziu ela para fazer o giro. Você só vai conseguir fazer isso se o passo básico estiver automático, se ele já estiver no seu inconsciente, né? Você já consegue fazer essa movimentação sem pensar. Ele vai funcionar tanto na contagem quanto na condução. Se você usa 4 tempos para ir para o seu lado esquerdo, ele, né? E ela para o lado direito, ela usa 4 tempos, ela pode usar esse mesmo tempo para fazer um giro em 4 tempos e voltar em mais 4 tempos. Isso é super comum, mas se você não decorou ainda o passo básico, se você ainda está pensando, e o pensar eu vou trocar por focando, um dos dois não vai sair legal. Ou vai sair o passo básico
um pouquinho melhor ou o giro nem vai sair. Então, qual que você deve focar primeiro? Na base inicial. E isso é comprovado tanto no meu livro quanto em vários vídeos, em várias aulas, que você só consegue focar em uma coisa só. Quer fazer um outro teste? Imagine você dirigindo um carro, você está dirigindo o carro e está conversando com uma outra pessoa. Essa outra pessoa diz para você assim, por exemplo, tá? Imagine que agora eu quero trocar os móveis lá de casa. Por exemplo, a cozinha, lá na sala eu quero trocar o sofá, eu quero deixar o sofá de frente para a janela, eu quero tirar aquela folhagem que está do lado esquerdo, quero botar do lado direito, e eu quero também colocar uma estante, quero colocar uma estante do lado esquerdo, e aquela parede que está do lado esquerdo também eu quero trocar a cor, tem uma cor muito escura, eu quero. Automaticamente você acaba imaginando essa sala, ainda mais se essa sala é sua. Então o seu cérebro, ele acaba visualizando, ele começa a focar em outra coisa. E se você está dirigindo, você acaba tendo uma tela na sua frente. Você está focando, você está levando o seu cérebro, o foco dele para uma outra dimensão, para um outro lugar. E aquele momento ali passou a ser automático. Então, se você não sabe dirigir, né, trocar de marcha, cuidar os espelhos no automático, você acaba nem prestando atenção lá e nem prestando atenção no trânsito. E é justamente aí que às vezes acontecem alguns acidentes, né? Porque você focou em outras coisas. Mesma coisa celular, mesma coisa rádio, mesma coisa conversa paralela, que leve você para uma outra dimensão, para uma outra atenção. Então pode ver que isso acontece, isso vai acontecer sempre. Você tem que focar numa única coisa. E é às vezes por isso que a evolução na dança não acontece. Porque as pessoas entram na dança e já querem partir direto para as pegadas, já querem partir direto para os enfeites sem ao menos saber a base. Bom, pessoal, segue a reflexão aí então, para que você foque sempre em uma coisa de cada vez. E qual o benefício disso? Bom, um deles é que esteticamente a sua dança vai ficar muito mais bonita quando os dois seguem marcando a dança, né? Tanto o passo básico enquanto ela faz uma outra coisa, ou enquanto ela faz um passo básico, você pode fazer uma outra coisa, um Peter Pan, um samba no pé, você pode fazer um enfeite de pé, uma variação de passo básico, enfim. A gente tem infinitos passos que a gente pode colocar nesse meio tempo. A segunda coisa o segundo benefício que você pode ter é que dificilmente você vai sair do ritmo. Eu observo muitos casais às vezes dançando onde um dos dois param para o outro executar um movimento, né? Por N razões. E quando eles vão voltar para dançar dois, de fato, os dois fazerem algum tipo de passo básico, eles voltam fora do tempo. Eles não voltam no mesmo tempo que eles estavam desde quando iniciaram. Isso é comum, é muito comum. Onde um para, o que acontece? Onde o cérebro dele foi? Focar na condução. E geralmente aquele passo que ele quer executar é o passo que ele ainda não domina muito bem. Então para onde que o cérebro está focando? Está focando na hora da condução. E nesse meio tempo ele deixou de marcar lá embaixo, ou quem está conduzindo, né, deixou de marcar lá embaixo, porque precisa focar 100% naquele passo. Quando ele volta, você acha que o cérebro vai voltar ainda no tempo? Você acha que se a pessoa parou de fazer o passo básico, focou 100% na condução com as mãos para um determinado passo, você acha que nesse meio tempo ainda está prestando atenção na música? Muitas vezes não. Então, raríssimas vezes as pessoas voltam para o tempo. Se é que as pessoas estudam isso, se é que elas prestam atenção nisso. Mas dançar no tempo, também nós temos infinitas possibilidades, infinitos benefícios, né? E por isso eu já lancei uma aula de musicalidade que fala justamente sobre isso. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Por que muitos fazem isso? E eu espero que você também possa melhorar aí cada vez mais o seu pagode, que nossos vídeos estejam melhorando ainda mais a dança de vocês. Então se você conhece alguém que faz isso e você quer muito ajudar, bota ele nos comentários, marca ele aí e segue a gente nas nossas redes sociais e também vai lá no nosso YouTube que tem bastante conteúdo lá, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!